Olá, queridos amigos do Grupo Alto de Souza. Vamos hoje para o nosso estudo, nessa quarta-feira, dia 30 de setembro, fechando o mês, e com a página de abertura aqui do livro Rumo Certo, psicografado pelo Chico, ditado pelo Emmanuel. Lição 24, Vantagens Ocultas. Todos precisamos de reconforto nos dias de aflição. Isso é justo. Importa, entretanto, observar que a divina providência não nos envia dificuldades sem motivo. Entendendo-se que o Senhor não nos relega às próprias fraquezas e nem permite venhamos a carregar cruzes incompatíveis com as forças que nos caracterizam, fujamos de buscar a consolação por flor estéril. Aproveitemos a bonança que surge em nós habitualmente após a tormenta íntima para fixarmos o valor que a experiência nos oferece. Não nos propomos a louvar situações embaraçosas, nem a elogiar os fabricantes de problemas, mas é preciso reconhecer as vantagens ocultas decorrentes das provações que nos visitam. Quem conseguiria configurar o abismo a que seríamos arrastados pelos caprichos aos quais muitas vezes nos entregamos confiantemente se a desilusão não viesse despertar-nos? Quem poderia medir os espinheirais de discórdia em que chafurdaríamos o espírito na equipe de trabalho a que pertencemos, se lutas e lágrimas sofridas em comum não nos ensinassem o benefício do entendimento e da união? Ingratidão, em muitas circunstâncias, é o nome da bênção com que a infinita bondade de Deus nos afasta de ambientes determinados, a fim de que a cegueira não nos induza ao desequilíbrio. Obstáculo, no dicionário da realidade, em muitas ocasiões expressa apoio invisível para que não descambemos na direção das trevas. Nossas provas, nossas bênçãos. Reflete-nos males maiores que nos alcançariam fatalmente amanhã se não fosse o socorro providencial dos males menores de hoje, e reconhecerás que todo contratempo aceito com paciência e serenidade é sempre toque de amor de Deus alertando-nos o coração e guiando-nos o caminho. E assim vamos à nossa prece, agradecendo a Deus, a Jesus, aos bons espíritos que nos acompanham, por mais essa oportunidade de estudo, por mais esse dia vivido, por mais esse dia de provas e de aprendizado, e que saibamos então, como disse o texto, aproveitar essas dificuldades, essas provas e descobrir por trás delas os benefícios ocultos que Deus nos envia. Fica conosco, Senhor, abençoa o nosso estudo dessa noite, que assim seja, graças a Deus. Bom, o estudo de hoje, sobre o papel da Gênese na ciência, desse livro A Gênese, do Kardec, como não podia deixar de ser, um estudo bastante interessante, e ele começa falando que na história dos povos, os primeiros livros sagrados se confundem com os primeiros livros da ciência e os códigos de leis. Então, a gente precisa entender que essa questão da Gênese, de contar com a história do mundo, de contar o início da nossa história, do nosso planeta, da humanidade, ela vem se depurando, ela vem sendo lapidada ao longo da evolução da humanidade, de forma que a gente cada vez mais, com o auxílio da ciência, a gente possa entender a Gênese de uma forma cada vez mais próxima da realidade e cada vez mais segura e de forma mais concreta. Então, é importante ele dizendo que a ciência, ao longo do tempo, ela, ao contrário do que as religiões apregoavam antigamente, principalmente, recentemente isso talvez tenha diminuído um pouco, mas era muito comum acusar a ciência de diminuir a sabedoria e a grandeza de Deus. Então, quando a ciência desmistificava alguns dogmas, a religião, sem ter como contradizer isso, acabava acusando a ciência, então, de uma blasfêmia ou de uma heresia.
E a gente vem vendo ao longo do tempo, né, em que a humanidade vem evoluindo, que, na verdade, cada descoberta da ciência, cada passo que a ciência dá, cada lei nova que ela descobre, cada elemento que o microscópio ou que o telescópio nos revelam, só aumentam só aumentam a grandeza de Deus, só nos mostram, né, só nos ajudam a entender mais ainda a grandeza de Deus. Talvez a gente não entenda a grandeza de Deus, mas a gente entenda que Ele é grande, né? Então, e que Ele é sábio. Então, a ideia desse texto, né, em dizer que a ciência vem nos ajudando, vem nos fortalecendo a fé, porque se nós usarmos as descobertas que a ciência vem fazendo, né, de forma a entender melhor a grandeza e a sabedoria de Deus, isso só reforçaria a nossa fé, isso só faz com que a nossa fé fique cada vez mais alicerçada no raciocínio, na nossa inteligência, e que ela então que ela não fique vulnerável às vicissitudes da vida. Então é muito importante que a gente utilize a ciência nesse sentido. É muito importante, né, que a gente também se fala muito, né, quem costuma combater a Bíblia e combater os textos sagrados, né, que a Gênese contada por Moisés, né, ela já foi devidamente desmentida e superada, o que não é verdade, né? O que o texto também nos traz é que justamente a Gênese de Moisés, ela não se afasta muito, né, dos modernos dados científicos, né, desde que a gente faça as devidas adaptações e principalmente as devidas contextualizações, né? Então, quando Moisés conta a história do mundo naqueles termos que nós conhecemos na Gênese bíblica, ele conta aquela história de acordo com o que aquele povo poderia entender, de acordo com os conhecimentos que ele próprio tinha, que o povo tinha, e de acordo com o que seria palatável para o povo naquela época, né? Então, a questão de Deus criar o mundo em 6 dias, né, isso tudo não é que tenha sido superado. Isso tudo, quando nós adaptamos, né, e nesse livro A Gênese isso é feito de forma quase que como ondas, né, que vão e vêm. É um texto que é quase um mantra, né, que ele vai e volta e vai consolidando esses conhecimentos. Então ele vai explicando, né, o quanto a evolução do mundo nessas eras, né, nesses períodos que a geologia, né, que o estudo científico vem revelando, ele na verdade ele tem um paralelo com a Gênese de Moisés, e se a gente fizer as devidas adaptações e contextualizações, a gente vai ver que o que Moisés revelou não está tão longe assim da realidade, né? Uma outra parte do texto, ele vem nos falando sobre a questão da Gênese como um estudo, né, ou a história da formação do mundo material, né, do nosso planeta em especial, e a história da humanidade. E aí nós temos a questão da história da humanidade falando de corpo e de espírito. E aí entra uma coisa que talvez nos interesse muito, nós espíritas, né? E que é um insumo para que a gente possa pensar, que a gente possa reforçar, né, as nossas reflexões, né? É que o Espiritismo, através da faculdade mediúnica, né, ele vem se apresentando como uma ciência, né, uma ciência como outra qualquer, né, e aí fugindo ao preconceito de alguns cientistas, né, de que ciência é aquilo que se faz dentro de um laboratório, é aquilo que se faz dentro de uma biblioteca, ou é aquilo que se faz dentro de um trabalho de campo, por exemplo, de um sítio arqueológico, né? É, indo em outro sentido, não desmentindo tudo isso, mas indo em outro sentido, o Espiritismo também é uma ciência, só que usa uma outra ferramenta, né? E aqui o texto ele compara, ele diz que a faculdade mediúnica, que muitas pessoas têm, ela é o equivalente ou o análogo
ao que o microscópio ajuda ao cientista a estudar corpos minúsculos, e o telescópio ajuda outro cientista a enxergar as infinidades do espaço. Então, através da faculdade mediúnica, nós temos a ferramenta, né, que é essa ciência que é o Espiritismo, que é uma ciência que explica de forma muito contundente, de forma muito precisa, né, a questão do nosso lado espiritual, da nossa comunicação com o mundo dos desencarnados, né, da interação que existe entre encarnados e desencarnados, né, e essa influência mútua. Então, o Espiritismo, através da faculdade mediúnica, vem nos permitindo. Então, o médium hoje é o nosso microscópio, ou é o nosso telescópio, que nos permite enxergar o mundo espiritual, interagir de forma mais precisa com o mundo espiritual e entender de forma cada vez mais aceitável e muito consoladora e muito esclarecedora o que nós somos, né? De onde viemos e para onde iremos, que é talvez seja a principal pergunta do ser humano desde que ele começou a se entender como, né, como uma individualidade, né? Da onde ele veio, né, para onde ele vai e para que serve tudo isso que a gente vive aqui no nosso dia a dia. Então, essa questão do espiritismo, né, como uma ciência e nos ajudando dessa forma, então, a entender a Gênese, a entender a criação do planeta, né, a entender a criação dos diversos planetas, dos sistemas solares, das galáxias, etc., etc. O Espiritismo nos abre uma porta uma luz muito grande, uma porta muito esclarecedora. E é nesse sentido que esse texto é bastante útil para que a gente fique lendo e relendo, estudando, debatendo e entendendo cada vez melhor, né, o quanto é importante nós encararmos essa ciência espírita como uma ciência como outra qualquer, sem o preconceito, né, de alguns cientistas, sem dogmas, sem, sem nada além do raciocínio, né? Então a gente utilizar a nossa faculdade mediúnica, aquilo que Deus permitiu, né, que nós tivéssemos, que é a faculdade mediúnica, que nos permite a comunicação mais intensa com o mundo dos desencarnados, e usar essa ferramenta para entender a nossa formação, para entender por que a Terra existe, por que nós existimos, né, qual é a finalidade disso tudo e, principalmente, nos ajudar a estar sempre buscando a nossa evolução e sempre buscando fazer perguntas e buscar as respostas de uma forma sempre mais sem deixar de ser científica no sentido experimental, né, como a ciência tradicional fala, mas usando um paradigma novo que é a questão espiritual. Então, nesse sentido, eu creio que esse texto como todos os textos que Kardec nos deixou, né, é bastante esclarecedor, e eu espero que o estudo de hoje tenha sido útil e que essas reflexões a gente possa continuar, não só eu, vocês, todos que estiverem ouvindo aqui, continuar refletindo sobre isso, porque o pensamento, o investimento do nosso tempo em pensar, em elaborar, que nos faz realmente ter esse prazer de nos percebermos andando para frente. Queria terminar então o estudo de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus mais uma vez por mais esse estudo, pedindo, Senhor, que ampare o nosso planeta, que nos ajude a entender todo esse momento difícil que todo o planeta vem passando com essa pandemia, que nos ajude, assim como foi dito no texto de abertura, a entender essa vicissitude e entender o lucro oculto que vem por trás de todas essas dificuldades, tudo que a gente pode usar para aprender, né, e nos tornarmos mais fortes diante de outras dificuldades que certamente virão ao longo de toda a nossa existência.
Agradeço a Deus, então, por essa oportunidade, por esse estudo. Peço que fique conosco, que possamos estar sempre juntos, virtualmente ou presencialmente, ajudando uns aos outros a estudar e aprender com essa doutrina tão maravilhosa. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.